só nesse lugar. O medo perde a vez e dá lugar à fé. Olá! Capaz de me Boa noite, gente! Nossa, dava meia-noite e não dava 7. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estava aqui ouvindo um louvor, pedindo a Deus para Ele abençoar esse momento. Então, publicamente, eu peço a Deus que Ele me use como instrumento dEle para levar apenas palavra de bênçãos na vida de cada um de vocês que está aqui. Muito obrigada por estar aqui presente. Eu confesso que eu estava com saudade desse friozinho na barriga, de estar de alguma forma, né, falando com o público. E estou muito feliz porque esse projeto de fazer essas lives, de falar com vocês, nasceu de um momento de, não vou dizer tristeza, mas de um momento de muito de desestímulo, de um momento de desmotivação meu. E aí eu entrei num processo pessoal, né, de entender, de me questionar, de orar. E comecei a me recuperar dessa desmotivação. E aí eu comecei a perceber que eu não estava sozinha nesse momento, né? Que vários e vários amigos que eu tenho tido contato também estão passando por esse desestímulo mesmo que a pandemia nos trouxe, né? Trouxe para tantas profissões, mas para a nossa, de maquiadores, de profissionais da beleza, isso foi muito forte, porque nós entregamos, nós servimos, a nossa atuação é através das mãos, né? E quando isso nos é tirado, algo muito forte acontece, porque a gente tá tão acostumado a servir, a entregar amor, a entregar energia através das nossas mãos, que quando isso nos é tirado, energeticamente, sabe? Alguma coisa muito forte fica dentro da gente, né? Fica preso, a gente deixa de fazer o que é a nossa missão, o que é o nosso dom. E eu sinto que a pandemia fez isso com a gente, né? Nos limitou. E aí as coisas foram abrindo, foram retomando, mas muita coisa mudou, muita coisa mexeu. E aí eu falei, não, a gente precisa conversar sobre isso, porque a gente tem uma profissão linda, né? A gente toca literalmente as pessoas e a gente toca muito mais do que o rosto, o cabelo das pessoas, a gente toca a alma, né? Em momentos tão especiais, no seu casamento, nos seus 15 anos, nas festas mais importantes da sua vida, nos momentos mais importantes da vida das pessoas, a gente tá ali, fazendo cabelo, fazendo a maquiagem. Então, eu sinto que é muito mais que uma profissão, é uma missão. E aí, vamos fazer essas lives. Eu quero dar boa noite a todo mundo que tá aqui, que Deus abençoe, agradecer a presença de todos. Já vi que tem muita gente amada, querida, muita gente especial pra mim. Muito obrigada a vocês por terem dedicado esse tempinho. Deixa eu desligar aqui a música. Essa música que eu tava ouvindo chama A Resposta. E ela fala assim, que eu não sei o que Deus vai fazer, eu só sei que vai ser perfeito. E assim é, né? Tudo que a gente entrega nas mãos dele, amém, mãe, obrigada. Tudo que a gente entrega nas mãos dele, a gente tem que entregar com a convicção de que vai ser perfeito. Um beijo, meu pai, minha tia, a família toda gerando audiência, tá vendo, né, gente? Então, aí eu conversei com Deus e eu falei assim, Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale para as pessoas? O que é que o Senhor quer que eu... como que o Senhor quer me usar como instrumento? E aí eu pensei, né, a maquiagem, claro que é muito importante a gente ser tecnicamente muito bom. A gente precisa entender de visagismo, de colorimetria, formato de olhos, formato de rosto, de produto, de técnica, claro, isso é base, né, para a nossa profissão. Mas, muito além disso, para a gente conseguir usar todas essas técnicas e construir uma carreira de sucesso e alcançar os nossos objetivos, né? E alcançar a prosperidade financeira e alcançar o reconhecimento que a gente espera, a gente tem que ter algo que dificilmente nos é ensinado.
Antes de ser maquiadora, eu fiz direito e nem na faculdade de direito eu fui ensinada sobre gestão, planejamento, estratégia, que toda profissão precisa, né? E a nossa não é diferente, né? Um profissional da beleza, geralmente ele tem um talento nato, né? Como a minha mãe, como muitos de vocês que estão aí. Muitos têm um talento nato. Eu não sei se eu tenho um talento nato não, viu, gente? Eu precisei estudar muito para acompanhar, para ver o nível, sabe? Eu cresci num nível técnico, num nível de entrega de qualidade de serviço tão alto que eu precisei estudar muito para conseguir acompanhar esse nível que eu via que para muitos era um talento nato. Muitos de vocês que estão me assistindo agora têm isso como um talento nato, né? E aí, isso já é uma base, um pilar. Mas outro pilar é a gente pensar na nossa carreira de forma estratégica, né? Claro que tem muita carreira que pode dar muito certo somente com talento, mas eu já vi muitas carreiras, né, de profissionais muito talentosos que maquiavam do meu lado, né, que eu vi, né, sabe, com muito talento, mas que a gente vê a carreira que vai, sabe, perdendo com o tempo por falta de planejamento, de estratégia, de tomar decisões corretas, né? Claro que ao longo da minha carreira, né, que esse ano eu tô fazendo 10 anos, eu tô muito feliz por isso também. Claro que eu tomei decisões erradas, não tem a menor dúvida que eu tomei decisões que não me trouxeram tantos resultados, né, ou que me trouxeram resultados ruins. Mas eu tenho uma consciência de que eu tomei também muitas decisões assertivas, sabe? Claro que o ambiente que eu cresci, né, o fato a minha mãe fez o primeiro curso de cabeleireira grávida de mim. Então, desde ali eu já tava absorvendo, né? Eu cresci dentro de salão de beleza. Com 14, 15 anos, eu ia pro salão, abria a porta, encaminhava cliente, lavava cabelo. Então, isso ajudou, claro. Mas eu também precisei estudar muito, ir para muitos cursos, muitos treinamentos, não só técnicos, mas treinamentos de gestão também, para conseguir traçar uma carreira que eu considero de sucesso, porque eu sou muito realizada com o que eu faço, muito feliz, e principalmente a minha carreira como maquiadora me fez realizar os meus maiores sonhos. E eu sonhei esses sonhos antes, e um deles é vir morar fora, né? Eu sonhei eles antes e eu não sabia qual que seria o caminho. E foi através da maquiagem que eu realizei esses sonhos. Foi através da maquiagem que eu pude vir morar fora, que eu pude vir educar os meus filhos em outro país, que eu consegui ter um visto, uma residência permanente aqui nos Estados Unidos. Foi através da minha trajetória com maquiagem. Então, eu pensei, vamos começar por gestão. A gente vai ter técnica também. A próxima live vai ser de técnica, certo? Mas essa primeira, eu quis compartilhar com vocês as que eu considerei os 10 maiores acertos, as 10 decisões que eu considero terem sido as que foram mais importantes. Eu confesso que ficaram umas aqui na lista, eu poderia ter tido mais, 15, 20, mas eu vou focar nas 10 para que a gente consiga ter uma noite bem produtiva, certo? A gente não tem muito tempo, então eu vou ser bem sucinta nesses itens. Beijo em todos que estão aí. Então, eu tentei colocar numa ordem de importância, mas é muito difícil porque tudo aqui é tão importante, que não se apeguem à ordem de importância, certo? E outra coisa, nem tudo aqui vai dar certo para todo mundo. Nem tudo. Isso aqui foi o que deu certo pra mim, mais uma série de outras coisas. Mas se disso daqui você filtrar e você pensar, poxa, a partir de amanhã eu vou fazer pelo menos 3 dessas, ou 4, sabe? Você vai abrir ainda mais o seu leque de atuação, o seu leque profissional, o seu leque de clientes, o seu leque de possibilidades com a sua carreira. Então, primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a importância da gente investir na gente mesmo. Muitas vezes a gente se concentra em aprender técnica, em assistir vídeos de técnicas, em ir para curso de técnicas. E aí, quando a gente vê, a gente tá tão sobrecarregado com o trabalho e a nossa vida pessoal começa a dar sinais de que a gente precisa dar uma atenção para ela. Então, eu quis colocar em primeiro lugar isso. Por quê? Porque eu tava refletindo, né? Quando eu comecei a pensar nesses 10 anos de carreira, foi um túnel do tempo pra mim, né? O que eu fiz de bom nesses 10 anos? O que eu contribuí? E aí, eu pensei, os momentos
que eu tava melhor profissionalmente, né? Os meus melhores momentos, quando eu ganhei prêmio, quando eu fiz os trabalhos mais importantes, foi quando eu tava cuidando de mim. Quando eu tava acordando cedo pra fazer exercício. A minha personal tá aqui, ela lá, Larissa Amaral. A gente ia 6 horas da manhã correr, né? E os momentos que eu tava cuidando de mim, cuidando da minha alimentação, e principalmente da minha religiosidade, do meu contato com Deus, meditando. Cada um tem a sua fórmula de cuidar de você mesmo. A minha, sem dúvida, mesmo diante de todas as atribuições que eu tenho, todo mundo sabe, né? Todos os filhos que eu tenho, o trabalho, tudo, eu priorizar tempo pra mim. Então, geralmente, eu tenho que acordar mais cedo pra isso, porque depois que a casa acorda, eu não consigo fazer quase nada mais, né? Agora, por exemplo, vocês não se assustem se começarem a bater na porta com participações especiais, viu? Eles estão ali jantados, né? Pra poder eu estar aqui com vocês. Então, assim, gente, primeira coisa, por mais que você esteja overwhelmed, sobrecarregado, num momento muito busy, priorize começar o dia cuidando de você. Fazendo exercício, meditando, orando, caminhando, seja o que for, mas cuide de você. Com certeza, isso vai refletir na sua pele, no seu sorriso, no seu cabelo, na sua vida, e o cliente vai passar ali a olhar de outra forma. É impressionante isso. E o inverso também é verdadeiro. Os momentos que eu não estava fazendo isso, foram os momentos que as coisas não estavam dando certo pra mim, eu não sabia por quê, e eu não conseguia sair de repente de um momento tenso, de estresse, que eu adoecia, e como eu falei, os momentos que eu tava me cuidando, né, como agora, foram os melhores momentos. Então, se cuidem, certo? Segunda coisa, vocês estão com papel e caneta, estão anotando, querem 10 segundos para pegar papel e caneta? Mas enfim, eu vou falando e vocês vão anotando, de repente, nas notas do celular, né? Segundo item, certo? Dos 10, investir em educação. Esse é fundamental, primordial, é essencial, né? A gente sabe que hoje a gente tem muitos e muitos recursos através da mídia, né? Das plataformas online, de estudar. E agora com a pandemia mais ainda, né? As principais academias, tudo de melhor passou a fornecer conteúdo online, né? E, enfim, e as lives, mas seja o que for que você fizer, cabelo, maquiagem, qualquer coisa, né? Se eduque. Isso tem que ser constante. Sabe que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu passei um tempo que eu não conseguia, eu não tinha um segundo de vida para estudar. E ao mesmo tempo eu me sentia mais travada na maquiagem. Por exemplo, houve um tempo na minha carreira que eu maquiava... todo mundo acha que é impossível, mas eu maquiava de 10 em 10 minutos. Né? Tem gente aí que é dessa época, né? E eu maquiava com assistente e era de 10 em 10 minutos. A minha agenda era de 10 em 10 minutos. E quando eu cheguei aqui em Miami, eu ia maquiar 40 minutos. Falei, peraí, Monique, você tá desaprendendo? Quando eu me toquei que... de estar tão sobrecarregada com criança, cozinha, casa, né? Claro, começar um negócio internacionalmente que não é fácil. E aí eu fui me deixando de lado. Eu fui me deixando de me cuidar como pessoa e deixando de cuidar da minha profissão também. E no sentido de deixar de me educar. E aí eu voltei a consumir conteúdo, a estudar, a ler, a pesquisar, a assistir vídeo. E por mais que eu tenha tido uma parte educacional muito forte na minha carreira, né, da base, mas eu vi que a minha maquiagem estava antiga. Eu, com toda humildade, eu digo isso aqui pra vocês, eu vi que o meu produto, a minha entrega final, a minha maquiagem estava desatualizada. Falei, peraí, isso não tá certo. E aí eu comecei a ver a nova geração maquiando, assistir vídeos, né, ler sobre isso, ver revistas, né, entrar nos sites das revistas para atualizar o meu olhar. A minha técnica pode ser a melhor, né? Não que eu acho que eu seja a melhor. Mas se o meu olhar estiver desatualizado, a minha técnica não vai conseguir aplicar o melhor. Então, atualizar o olhar é importantíssimo, porque tudo começa aqui, na nossa mente, no nosso olhar, para daí a gente poder entregar, né? Então,
A minha base técnica, né, foi o curso da Make Up Forever que eu fiz 9 anos atrás, né? Sem dúvida, incrível, mas eu sei que tem muita gente boa também fazendo online, tudo, mas o que eu acho mais importante, gente, é assim, o talento é importantíssimo, claro. Aplicar produto na pele é importantíssimo, claro. Mas nós, maquiadores, a gente tem que entender de formato de rosto, formato de olho. A gente tem que entender que a influência, a blogueira, por melhor que ela seja, e tem muita gente boa, não tô desmerecendo, certo? Ela tá fazendo a maquiagem no rosto dela, pro formato do rosto dela. E se o rosto dela, por exemplo, for triangular invertido, e a sua cliente tiver um rosto triangular, é exatamente o inverso à necessidade de contornos, né? Se ela tiver um rosto oval e a sua cliente tiver um rosto retangular, é totalmente diferente a necessidade de aplicação de luz e sombra. Então, a gente precisa entender de visagismo, a gente precisa entender de formato de rosto para poder aplicar luz e sombra no lugar certo. A gente precisa entender de formato de olhos para, por exemplo, não separar ainda mais os olhos que já são separados, para não diminuir um olho que já é pequeno. Então, isso é muito importante. Busque conhecimento profundo do assunto e não simplesmente aplicar produto. Aplicar produto é um dos itens, né? É um dos itens, mas o estudo profundo do rosto, dos olhos, da pele é fundamental para a gente ter sucesso. E foi isso que eu fiz, né? Terceiro item. Esse eu sei que vocês vão achar muito suspeito o que eu vou dizer agora, viu? Mas eu tô dizendo do fundo do meu coração. Eu coloquei aqui: comece a sua carreira em uma grande empresa, em um grande salão, em um lugar que seja semelhante aonde você quer chegar. Mesmo que você esteja começando. Claro que eu fui muito abençoada, né? Porque eu cresci dentro do Fios, né? Dos meus pais, a minha mãe construiu aquilo tudo, então isso foi uma bênção pra mim. Mas esteja você onde estiver, né? No Brasil, aqui nos Estados Unidos, onde estiver, pense bem, qual público você quer atingir, né? Por mais que você esteja, eu não conheço a sua vida, a sua história, mas por mais que você... eu moro num lugar simples, a minha rede de contatos é uma rede de contatos, sei lá, de uma classe média baixa, mas qual público você acha que vai valorizar o seu trabalho? Então pense nisso e pense qual é o salão de beleza, qual é a rede de salões, qual é a empresa na minha cidade que tem o melhor time, que tem a melhor equipe. Sabe por que eu tô dizendo isso, gente? Porque você naturalmente vai se cobrar ser tão bom quanto aquele time que tá lá. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu chegava no Fios e que eu via, né, os grandes, minha mãe maquiando, a Aline, Carol, né, tantos e tantos profissionais incríveis, eu tinha vergonha de não maquiar bem. Eu ficava grudada nelas, assim, olhando cada gesto, cada traço que elas faziam, eu ficava lá grudada olhando. Então, quando eu digo comecem num grande salão, é principalmente para que você já comece nivelando o seu trabalho, sabe, no patamar mais alto. E assim você também vai querer ser bom, você vai estar aprendendo com os melhores. E também, claro, o seu público, o público que você vai atingir vai ser um público que também vai valorizar o seu trabalho por você estar num negócio de referência. Mesmo que depois, não, mas o meu sonho é empreender. Ok, cada um tem que seguir o seu sonho. Ah, mas o meu sonho é ter minha própria marca, o meu sonho é ter o meu negócio. Ok, mas... esse processo desse estágio, esse processo de primeiro se entregar a aprender, o melhor lugar pra gente fazer isso é num grande salão. Eu fiz isso, né? Depois eu abri o meu próprio salão, claro que com a marca Fios, né? Eu e Samuel, a gente foi empreender, saímos, né? Do Hélio de Brasília, também pra gente é uma grande referência, porque foi toda a escola que Samuel teve em Brasília, no Hélio. Foi a base para ele ser o profissional que ele é. Eu do Fios, a gente foi montar um estúdio, que muita gente aqui lembra, lá na Jatiuca, pequenininho. Então, a gente não começou aqui em Miami, na Ponce de León. A gente começou lá no Fios Beauty, na Jatiuca, pequenininho. Demos vários passos para trás, né? Para hoje estar onde a gente está hoje. Mas a nossa base veio de grandes empresas e principalmente de grandes profissionais, de grandes mestres. Uma grande bênção que a gente tem, tanto eu quanto ele, foi a gente ter tido grandes mestres na nossa carreira. Quarto item.
Façam parcerias. Eu sempre, mesmo quando eu comecei a maquiar, que eu não tinha nenhuma cliente, eu pensava assim: eu preciso mostrar meu trabalho, de alguma forma, né? Porque até as pessoas verem o meu trabalho, até as pessoas confiarem no meu trabalho, elas precisam ver, né? Não adianta nada. Todo mundo acha assim: ah, mas é muito fácil. A filha da Mônica, né? Claro, como eu falei, eu fui muito abençoada de ter um legado, né? Eu venho de uma família de legado e eu dou, assim, muita honra a isso. Mas, se eu fizesse uma maquiagem errada, acabou, aquele legado não ia me servir de mais nada. Porque pra eu construir a minha história, eu tinha que me preparar e eu tinha que ser boa. Senão, quero que as pessoas iam dizer: ixi, a filha da Mônica tinha tudo pra ser ótima, mas, ó, maquiagem péssima, nem vá, né? Então, o que é que eu fazia? O que é que eu pensei? Eu vou mostrar meu trabalho. Qual a forma de eu mostrar meu trabalho? Fazer parcerias. Então, assim, eu falo isso porque às vezes eu vejo pessoas chegando no salão, começando e, não vou fazer essa modelo. Não vou fazer essa influencer. Eu trabalhar de graça, não vou. Meu material é claro. Claro, gente, que a gente não quer trabalhar de graça. Claro que a gente quer ser remunerado pelo nosso trabalho. E a gente vai ser. Mas a gente precisa mostrar o nosso trabalho. Eu sempre falava para as meninas no salão, né? Eu falava: olha, você tá aprendendo a maquiar, certo? Tá treinando. Então, faça assim, chegue mais cedo, combine com as recepcionistas delas chegarem mais cedo para você maquiar elas. O que é que vai acontecer? As clientes vão chegar, vão ver que as recepcionistas estão lindas, super maquiadas e vão perguntar: quem te maquiou? Isso é uma parceria, né? Outro exemplo de parceria: com profissionais locais da sua região. Por exemplo, um fotógrafo. O fotógrafo, ele também quer tirar fotos boas para o portfólio dele. Então, se você vai, liga, visita, manda um inbox, faz um contato: ah, mas eu não conheço ninguém. Vocês imaginem quando a gente chegou aqui em Miami, a única amiga que eu tinha decidiu voltar para o Brasil no mês que eu cheguei. Eu não conhecia mais ninguém. Então, gente, eu sei bem o que é recomeçar, eu sei bem o que é estar num lugar que ninguém sabe, ninguém conhece meu trabalho. Então, assim, não conheço ninguém? Tá bom, deixa eu pesquisar nas hashtags do Instagram, deixa eu dar um Google e ver fotógrafos na minha cidade. Liga, fala: olha, eu sou maquiador e eu tô querendo fazer meu portfólio, eu tô querendo mostrar meu trabalho. Então, quando você for fazer fotos que você precisa de um maquiador, conte comigo. Ah, Monique, poxa, mas eu vou perder um dia. Não, gente, você não vai perder um dia, você tá investindo. Pensem bem, uma empresa, se você for montar uma empresa de qualquer coisa, uma empresa, sei lá, uma mecânica, você vai ter que alugar um ponto, você vai ter que comprar materiais, você vai ter que comprar maquinário, você vai ter que investir em pessoas, você vai ter que investir em marketing. Qualquer negócio que você for fazer, você vai ter que investir. E decidir ser maquiador da mesma forma, você tem que investir na sua profissão, né? Só que, mas eu também não tenho condições agora de colocar dinheiro. Ok, coloque seu tempo, dê o seu tempo, doe o seu tempo e vá fazendo parcerias para que o seu trabalho apareça em várias comunidades, em vários grupos. Por exemplo, eu não conheço influencer, claro, influencer é excelente, mostra muito o nosso trabalho. Mas eu não conheço nenhuma influencer. Tudo bem, pensa assim: chama uma profissional liberal, uma médica, uma dentista, alguém que, sabe, vamos fazer uma maquiagem, vamos fazer umas fotos, eu quero te presentear com o meu trabalho. Então, qualquer tipo de parceria no começo da nossa profissão e agora nesse recomeço, né, é super importante e super válido, certo? E é assim que você vai fazer sua base de clientes. Porque aquela pessoa que você doar o seu tempo, se ela gostar do seu trabalho, da próxima vez que ela for se maquiar, com certeza ela vai, no mínimo, dedicar uma reciprocidade para você e vai te prestigiar porque você prestigiou ela, certo? Quinto item: diversificar. Então, assim, maquiagem é um serviço, né? Geralmente, vamos pensar, o cabeleireiro, ele faz corte, luzes, coloração, enfim, escova, vários serviços. E a gente, o maquiador, um serviço, né? Então, isso é delicado. Então, por que eu coloquei isso aqui, diversificar? Para abrir a mente, a gente precisa abrir a nossa mente, que o maquiador, ele pode atuar em várias áreas, né? Por exemplo,
A maquiagem de festa, né? Que é a nossa maior base, que é a maquiagem do salão. Agora, na pandemia, acabou a maquiagem de festa, né? Imagine se a gente fazia antes 10, 15, 20, 30 maquiagens, 40 maquiagens no fim de semana. Eu, no meu auge em Maceió, né? Na época de final de ano, Réveillon, era assim, 40, 50 maquiagens no fim de semana. De repente, 0 maquiagem no festa. Tá bom, e agora? Eu vou parar? Eu confesso que nesse meu momento de desmotivação, eu pensei em parar, eu pensei em desistir, eu pensei em mandar, né? Até mandei currículos. Depois eu falei, não, Monique, calma, todo mundo passa por momentos difíceis, né? E aí eu comecei a lembrar, peraí, eu não sou uma maquiadora só de festa. Eu sou também, vamos lembrar, eu sou uma maquiadora de moda. Quantos e quantos trabalhos de moda eu já fiz e você também pode ser. Agora a gente precisa estudar. A maquiagem que a gente faz para festa é totalmente diferente da maquiagem de moda. A base técnica, mais uma vez, é a mesma, mas o seu olhar é outro. A maquiagem de moda, você tem que estar extremamente antenado, ligado no que vai vir ainda. Por exemplo, quando eu fiz o catálogo da Intercoiffure, tinham todas as referências, milhares de referências na parede. Eu chegava ali para fazer aquele trabalho, eu mergulhava, eu apagava da minha vida e eu mergulhava naquilo ali para conseguir, sabe, ter um sentido apurado do que, não do hoje, mas do futuro. E eu olho aquela maquiagem, um olho marrom, super esfumado com bronze. Falo, gente, parece que ela foi feita hoje. Não fui eu, foi todo um trabalho de pesquisa que me deu uma base para fazer aquela maquiagem. Então, assim, moda, as marcas, por mais que estejam abaladas também, não estão deixando de produzir, né? Elas já estão fazendo os catálogos, elas já estão fazendo as próximas coleções. Então, a maquiagem de moda também é um caminho. E aí eu digo, né? Tem lugares que as pessoas costumam não querer pagar por maquiagem de moda. Mas aí sim, se você já tá, né, numa base profissional, que você tá pronto para entregar esse trabalho, faça uma apresentação bem bonita, peça ajuda a alguém, um amigo que manje de PowerPoint, sabe? Que manje ou no próprio celular, tem aplicativos incríveis, faça uma apresentação bem bonita do seu trabalho, coloque fotos, coloque sua experiência e mande o seu orçamento. Para que essas empresas tenham budget para tudo, né? Para o fotógrafo, para tudo. Então, o nosso trabalho de maquiador também tem que ser valorizado. Então, eu já fiz muitos trabalhos de moda que não foram remunerados, mas eu também já fiz trabalhos de moda incríveis que foram muito bem remunerados. Então, lembrando, diversificação, festa, moda, que mais? Noiva. Gente, eu sou muito suspeita para falar de noiva. E aí, o que é que eu queria fazer um parênteses especial? Imaginem, nesses meses de pandemia, quantos casamentos foram cancelados? Você tá aí, Natália Amaral, que fez meu vestido de noiva, que eu amo. Quantos casamentos foram cancelados? As pessoas, tudo bem, eu imagino que alguns desistiram. Mas a grande maioria, as pessoas estão contando os segundos para casar, para fazer aniversário, para fazer seus 15 anos. Então, gente, quando tudo isso começar a passar, e já tá, as pessoas vão voltar a fazer festa enlouquecidamente. Então, pensem nisso. Esse é um momento de deserto, né? Um momento de baixa temporada. Mas daqui a pouco, esse mundo vai estar bombando de festa, bombando de festa. Então, qual que é a hora? Qual que é a hora? Agora, a hora é de se preparar para isso. Então, se você, de repente, é um profissional da beleza, é cabeleireiro, é manicure, né, qualquer outro segmento e ainda não se preparou, se prepare, estude, se dedique, aproveite que a agenda está mais tranquila agora para falar, eu vou me preparar para ser um profissional de festa. Por quê? Porque daqui a pouco sua agenda não vai ter um suspiro. Você vai ter que se esconder para ir tomar uma água e ir ao banheiro, porque vai ter tanta festa pra gente trabalhar. Então, noiva, é você... Aí tá, Monique, mas eu nunca fiz uma noiva, então vamos estudar. Vamos estudar, a maquiagem de noiva também é diferente. O produto de noiva tem que ser o melhor possível. A maquiagem de noiva, gente, tem que ser eterna. Ponto. Pense assim, mas agora tá super na moda o olho muito marcado, tá? Essa noiva daqui a 15, 20 anos, ela vai gostar de ver esse olho assim tão marcado? Então, assim, é um assunto, né, bem profundo, mas a dica que eu dou é... Pense, eu sempre falava para as minhas noivas, a sua maquiagem eu quero que ela seja eterna, que daqui a 15, 20 anos você veja o seu álbum e você veja, eu estava linda e não, poxa, naquela época essa maquiagem estava na moda, entenderam? Então, outra coisa, aulas
Aulas também é uma coisa legal. Por exemplo, dar aula de automaquiagem. Aí até tava aqui em parcerias e eu li agora e eu vou voltar porque também tá na parte da diversificação. Por exemplo, você pode oferecer o seu trabalho em lojas. De repente você está começando, você ainda não tem uma super case, né, de produtos. Então, eu estava pensando nisso ontem, falei, poxa, eu fiz muito isso. Por exemplo, nosso salão no shopping tem uma loja incrível, a Aletia, e o que é que eu fazia? Eu passava algumas horas lá com as meninas, né, fazendo automaquiagem nas clientes, dando dicas, elas super divulgavam, olha, a Monique vai estar aqui tal dia, fazendo presença. E aí, gente, o que é que acontece? Elas me pagavam em produto. Olha que legal, né? Eu sei que para a loja às vezes também é difícil o budget dela pagar a nossa hora, mas se ela pagar em produto e você, né, que você sentir que isso é justo para você, excelente. Porque você vai estar ganhando, né? Você vai estar tendo mais produto de qualidade na sua case. E outra, você vai estar conhecendo o cliente daquela loja que não conhecia seu trabalho e que provavelmente depois vai querer lhe conhecer. Então, isso também é uma dica tanto do item parceria quanto do item diversificar, certo? Bom, falamos bastante de diversificar, né? Agora vamos falar do item 6. Que é uma coisa que eu também sempre fiz. Aliás, antes de ser maquiadora, eu já fazia isso. Porque eu lembro que o meu primeiro curso que eu fiz de autoconhecimento foi quando eu tinha 16 anos. E era uma coisa que eu buscava muito, 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 né? Enfim, pelo meu histórico de adolescente. Então, eu comecei a investir, a me dedicar bastante a esse processo de autoconhecimento. Então, o item 6... ele confunde um pouco com o item 1, mas eu coloquei em itens separados para deixar bem claro que o item 6 eu escrevi assim: investir em gestão e autoconhecimento, certo? Lá em cima eu falei cuidar da gente mesmo. Claro que isso também é cuidar da gente mesmo, mas eu quero falar especificamente sobre investir em gestão e autoconhecimento. Gente, mais uma vez, não adianta nada você ser o melhor maquiador se você não souber gerir o seu tempo. Por exemplo, se você tá fazendo maquiagem a cada meia hora, mas aí você bota na agenda 1 hora. Não, vou botar 1 hora porque eu fico com medo. Se você já faz em meia hora, você não precisa de 1 hora do seu tempo para aquilo. Coloca de meia hora. E o inverso também é extremamente perigoso. Você faz em 1 hora, mas você diz, não, pode colocar de meia em meia hora. O que é que vai acontecer? Você vai atrasar a sua agenda, as clientes vão ficar chateadas. Então, gestão... não é só para empresa grande. Gestão é pra gente. Gestão é desde a hora que eu acordo, como eu penso na minha semana, como eu vou organizar a minha casa, como eu vou organizar principalmente o meu tempo. Então, eu queria ressaltar bastante esse item de investir em gestão e autoconhecimento. E autoconhecimento, por exemplo, se você for uma pessoa super noturna, não adianta você insistir que você vai cuidar de você mesma às 5 da manhã. A não ser que você coloque como propósito, né? Pra mim, eu era assim, noturna, mas eu coloquei como propósito que eu ia acordar cedo, que eu ia mudar isso. Mas talvez não seja o seu caso, talvez você precise ter mais tempo à noite, né? Pra estudar, seja o que for que você se propor a fazer. O inverso também é verdadeiro. Se à noite você tá assim como eu agora, quando chega 9 da noite aqui, eu já tô morrendo de sono, eu não sirvo mais pra nada. Então, não adianta eu querer colocar compromissos essa hora, eu prefiro acordar cedo. Então, a gestão do tempo, pensar sobre isso. Uma coisa desde que eu comecei a fazer isso, a minha vida literalmente mudou, é quando eu comecei a planejar a minha vida a semana. Então, assim, claro que a gente planeja o ano, né? Eu quero fazer a viagem tal, eu quero fazer o curso tal. Claro, isso é importantíssimo. Depois você planeja um mês. Esse mês tem aniversário do fulano, tem isso, o cicrano. Mas uma vez por semana, de preferência no sábado ou no domingo, né? Eu geralmente faço no domingo à noite ou na segunda bem cedo. Eu paro, eu abro o meu planner, que já é semanal. Eu preciso do papel, certo? Porque o celular, uma vez eu vi que o celular é um buraco sem fundo, né? Às vezes você entra para planejar a sua semana e você mergulhou no Instagram e no WhatsApp e você não pensou em nada. Então, assim, pra mim o papel, mas pra quem consegue fazer isso no celular, excelente. Mas pense na sua semana e principalmente começando por você e depois você vai colocando. Então, essa gestão do seu tempo e esse autoconhecimento. E uma coisa, aproveitem que tem tanta gente fazendo live, tanta gente entregando tanto conteúdo. Não vá só para o seu conteúdo técnico, divida o seu tempo, de repente, eu vou estudar 2 vezes por semana, certo? Coloque isso no seu planejamento, lembre, no domingo ou na segunda de manhã, 2 vezes por semana eu vou estudar, tá? Então, um dia eu vou estudar técnica, eu vou
pesquisar, eu vou, sei lá, comprar um curso online, ou eu vou assistir lives, no outro eu vou assistir lives de autoconhecimento. Olha aqui, tem uma pessoa que vocês têm que seguir para aprender sobre isso, minha amiga Gabi Malta, psicóloga. Gente, tem psicólogas como a Gabi incríveis entregando conteúdo de graça na internet, que você assistir uma live, às vezes, de 1 hora, meia hora, e você fala, poxa, eu precisava ouvir isso para amanhã o meu dia ser melhor. Então, invistam o tempo de vocês também em autoconhecimento, certo? Próximo item era para ser o primeiro, mas como eu falei, né? Eu fiquei muito assim, nossa, é tudo tão importante que não tem primeiro, segundo, terceiro. Eu escrevi aqui. Se você quer ser um profissional da beleza, se você quer ser um maquiador, a gente tem que ter a consciência que a gente tá aqui nesse mundo para servir. Decida servir. Não adianta a gente ir de encontro a isso. Ah, tá. Não, mas eu não tenho, Monique, eu não quero nada disso. Eu quero ganhar meu dinheiro. Ok, eu respeito. Né? Eu também quero ganhar dinheiro. Eu também tô na profissão. Eu exerço a minha profissão porque eu preciso sustentar os meus filhos, né? Mas, gente, isso é, no mínimo, o segundo plano. O primeiro plano para um profissional é servir. A gente tá ali servindo, dedicando o nosso tempo, sabe? Muitas vezes eu sento... Eu olho no olho do cliente, principalmente quando eu vejo que a cliente tá insegura, que ela não sabe. Eu faço de tudo que eu posso para mostrar a ela que eu tô ali servindo, que eu tô ali dedicando o meu tempo para ela. Não só a minha técnica, não só o meu conhecimento, mas o meu tempo. Então, essa postura de servir faz toda a diferença em tudo que a gente faz. Seja de manhã, chegar no salão, organizar o seu espaço pensando que esse espaço aqui é para o meu cliente. Seja na sua mídia social, seja o que for que a gente vai fazer, gente. Quando a gente bota na cabeça, isso aqui é uma missão e eu tô nesse mundo para servir, né? Como Jesus serviu, tudo muda, tudo passa a abrir portas. Agora tem uma observação com relação a isso, viu? Servir não quer dizer humilhar-se. Tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu tô aqui para servir, então eu vou aceitar que o cliente me trate mal, então eu vou aceitar baixar o meu preço. Não, nada a ver. Servir é postura de coração. Agora, valorizar, né, autovalorizar é algo muito importante. Lembra quando eu falei a importância de estar entre os melhores, de estar entre os melhores salões? Isso já é uma atitude de valorizar o nosso trabalho. Isso já é uma atitude de você se mostrar para o mundo, mostrar o seu valor para o mundo e não preço, certo? Então, servir, decida servir. E se você não quer servir de jeito nenhum, infelizmente eu tenho que dizer, repense se você está na profissão certa. Porque a nossa profissão é servir 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, meia-noite, sabe? É servir sábado, né? Delicado isso, enquanto a grande maioria das pessoas está descansando sábado, o que é que a gente está fazendo? Servindo, né? Enquanto a grande maioria das pessoas trabalha até 5, 6 da tarde, a gente tá até 7, 8, 9, às vezes meia-noite, o que é que a gente tá fazendo? Servindo, né? Então, isso é algo muito forte pra gente. 8º, né? Item 8, Aí, voltando pra parte bem prática, certo? Estar presente nos principais eventos locais, nacionais, internacionais, começando pelo seu meio, certo? Você fala assim, principalmente no começo, quando ninguém nos conhece, lembra das parcerias? Isso também está totalmente ligado às parcerias, mas eu também quis ressaltar. Então, esteja presente. Sabe assim, tá tocando uma bandinha lá na esquina, você vai lá, bem bonita, maquiada, cabelo arrumado, pra no mínimo as pessoas falarem, nossa, que maquiagem linda sua. Quem fez? Eu. Vejam bem como as coisas funcionam. Então, eu sei que os eventos também foram muito abalados, mas as coisas estão voltando. E principalmente agora, é muito importante você estar presente, porque quem está organizando o evento está precisando de público, né? E se você também está precisando reativar sua carteira de clientes, esse é o momento. Então, qualquer coisa que tiver e que você puder, se organize para ir. Vá no evento, vá prestigiar as pessoas, na inauguração. E, Monique, mas não tem evento nenhum. Crie um evento, invente. Por exemplo, se você trabalha numa rua, pense, quais são as lojas de roupa que tem nessa rua? Passe lá. Oi, tudo bem? Aqui é meu cartão de visita, aqui meu Instagram. Eu sou Monique, sou maquiadora. Gente, eu fiz tanto isso, tanto.
Tanto no shopping, então, eu ia lá nas lojas, vamos fazer um evento, vamos fazer um lançamento, conte com a gente, a equipe vem, manda as modelos, a gente procura, sabe, faz o cabelo, faz a maquiagem, tal. Eu venho, eu fico aqui dando dicas de maquiagem, então, estar presente. E claro que a mídia social nem se fala, né? A gente tem que estar presente, isso é um desafio pra mim também, criar conteúdo, postar, estar presente na mídia social, mas estar presente fisicamente também. Então, e claro, sempre com a maquiagem impecável, né? Porque, olha, quando eu comecei a maquiar, é engraçado que eu ouvi muito isso das pessoas. Ai, Monique, eu vou maquiar com você, porque eu achei tão linda a maquiagem que eu te vi naquela festa tal. E você me disse que foi você que fez, né? Então eu vou maquiar com você. Então as pessoas me davam um voto de confiança. Claro, né? Que no começo porque eu era filha da minha mãe, né? Mas depois, porque viam a minha maquiagem, achavam bonita e falavam assim, eu quero. E aí eu vou contar uma dica bem de bastidores, viu? Naquele dia bem busy, né? De agenda lotada, Réveillon, assim. Eu já fazia uma maquiagem, né? Claro, adequada para aquela ocasião. E que a maioria das pessoas chegavam lá assim, ai, Monique, eu quero maquiagem igual a sua. Eu, ótimo. Mudava a cor, mudava os tons, adequava a colorimetria da pessoa. Mas aquilo também já me fazia ganhar tempo. Isso, mais uma vez, era gestão de tempo. Gestão, certo, gente? Então é isso, olha. Palestras locais, eventos, por exemplo, evento de casamento, evento de festa que voltarem a acontecer, esteja presente, se organize e ofereça o seu tempo. Olha, os estilistas, por exemplo, precisam sempre de maquiadores, a gente sempre fez esse tipo de parceria, né? Tanto eu como maquiadora, como o Fios, como um todo, o Fios Beauty, porque a gente precisa mostrar o nosso trabalho, atingir públicos além, por exemplo, só dos seguidores do Instagram ou só daqueles clientes que já estão ali no dia a dia, certo? Aí eu coloquei até uma frase aqui. Primeiro você oferece o seu tempo, depois você vai começar a ser convidado e depois você vai começar a ser pago. Essa é a ordem, certo? Não tem como você ficar, não, mas eu só vou se eu for paga. Que bom, né? Claro, tem várias estratégias aí que você pode chegar. Mas, com certeza, se você dedicar o seu tempo, no mínimo a pessoa vai querer lhe retribuir pelo carinho que você dedicou para ela. Certo? Estamos quase terminando. Temos ainda aí alguns minutos. O 9º item é: aceite os desafios. Mesmo que você não se sinta preparada. Eita, Monique, mas como é que eu vou maquiar para aquele desfile daquele estilista super importante, né? Se eu não me sinto preparada ainda. Meu amor, você se prepara no caminho. É assim. Olha, mais uma vez eu vou citar o catálogo da Intercoiffure, que foi o trabalho mais, né, assim, difícil e ao mesmo tempo mais importante. Pra vocês terem ideia, ele foi um dos itens, um dos critérios para o meu green card, foi ter feito esse trabalho, certo? Então, quando me convidaram para fazer, eu tava muito no começo, eu tinha 1 ano como maquiadora. Nem isso, eu acho. Eu falava, eu não tô preparada. Mas eu falei, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou pesquisar. E eu fui tão nervosa, me sentindo tão pequenininha, mas eu fui com tanta entrega, resultado. Comecei a fazer umas peles, né? Aí eu falei, bom, eu vou me encaixar aqui pra ir fazendo as peles e deixar os outros maquiadores super experientes, muito mais experientes do que eu. Falei, deixa eles fazerem o restante da maquiagem. Sei que eu fui fazendo, aí no final fiz tudo. Resultado, depois de 1 ano, quando esse catálogo foi lançado, né, as fotos primeiro foram mandadas para Paris, a gente não tinha acesso nenhum, nada, a gente só viu o resultado. Qual a maquiagem que tava na capa? A minha. Eu não acreditava, eu chorava, porque eu falava, eu não tava preparada para aquilo, mas eu me preparei no caminho. Então, eu nunca esperei assim, não, quando eu tiver 100% pronta, eu vou encarar esse desafio. O desafio chegava e eu falava, sabe de uma coisa? Eu vou. Então, a coragem também é muito importante. E é uma coisa assim, né? Acho nata minha, assim. Até minha mãe fala, minha filha, você é muito enxerida, assim. Eu, na verdade, ninguém vai dizer a mim, e aí eu tô dizendo a você agora. Não aceite que ninguém diga a você que você não é capaz. Eu nunca aceitei isso de ninguém. Dizer assim, a Monique, olha, dá licença, vai lá pro último banquinho da fila, porque você não tá capaz de ficar aqui. Nunca. Eu sempre tive humildade de aprender, de estudar, de pesquisar, de sentar até no último banquinho. Nunca tive problema com isso. Mas eu pensava, eu vou estar lá no banco da frente. Eu vou me preparar e eu vou chegar lá.
Eu vou. Ninguém vai dizer que eu tenho que ficar lá no último banquinho. Eu vou me preparar, eu vou melhorar e eu vou sentar lá no banco da frente. Certo? Então, assim, não se intimidem. Se o desafio chegou pra você, Deus não manda nada pra gente. Nada pra gente que a gente não seja capaz de suportar. Das coisas mais difíceis, às coisas melhores. Então, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, tudo que tá indo pra você, por mais difícil que seja, eu sempre encarei assim. Tá certo, tá pesado, tá. Mas eu vou aguentar, eu vou suportar. Doía, chorava, joelho no chão. E aí na parte técnica, estudo, pesquisa, madrugada, estudando, tal. Lendo, pesquisando, pra me preparar no caminho, pra entregar o melhor. Agora também não vá sem se preparar, né? Ah, não. Sabe uma coisa, eu não tô preparada não, mas eu vou. Não, aí também não vá. Aceite, se prepare e vá, certo? E aí o último, pra gente encerrar a nossa noite, que deveria ser o primeiro, esse sim deveria ser o primeiro, certo? É uma coisa que eu sempre fiz, sempre. Eu lembro assim, eu fui criada ouvindo muito, né, da palavra de Deus, na minha casa, meus avós, meus pais. E assim, mesmo quando eu não era, eu ouvia falar, mas eu não entendia, não que eu entenda hoje, mas hoje eu busco, certo? Então, mesmo quando eu ainda não tinha essa busca, quando as minhas palavras eram simples para falar com Deus, eu falava assim, Senhor, me usa como instrumento teu na vida de qualquer pessoa que eu tocar. Eu não sabia falar eu não sabia versículos bíblicos, eu não tinha isso ainda, mas eu falava para Deus, Deus, só abra as portas que forem da tua vontade para mim. O que não for da tua vontade, o Senhor feche, mesmo que eu bata com a cara na porta, eu não tenho problema. Não tem problema, mas só me abra as portas que forem da tua vontade para a minha vida. E onde eu estiver, usa as minhas mãos para ser instrumento teu. Principalmente, sabe aquela cliente assim, né? Tem clientes assistindo, né, também, gente? A gente, geralmente, quando chegava lá no Fios, né, com aquela equipe enorme, aquela cliente bem complicada, aí falava assim, não, manda pra Monique, e eu encarava. Mas a primeira coisa que eu fazia era, Senhor, me usa como instrumento teu para fazer esse trabalho. Qualquer palco que eu fosse subir na vida, em qualquer país, qualquer coisa, da menor à maior de todas, sabe? Eu já tive a oportunidade de palestrar, que eu achava que eu ia palestrar para 150 pessoas, quando eu cheguei lá tinham 500 na sala. Eu na hora olhei pro Samuel e falei, eu não vou não, eu vou desistir. E eu dei meia volta, ele falou, vai sim, e me jogou no palco. Mas eu falava no caminho, Senhor, me usa como instrumento teu. E no final, usa a minha boca para que só saiam palavras que agradem o seu coração. Usa as minhas mãos para abençoar outras vidas. Então, esse daqui é o principal de todos. Agora tem um extra, viu? Tem um extra que eu não consegui deixar de fora. Estão preparados para o extra? Esse é o mais legal. É o que eu mais gosto de todos. Anotem bem grande no papel. Case-se com um cabeleireiro. Gostaram? Esse olha, para um maquiador dar certo, tem que ser casado com um cabeleireiro. Aí vocês acham que eu tô só brincando, né? Não, eu tô falando sério. Claro que no meu caso, eu casei de verdade, né? Eu casei mesmo com Samuel. E antes disso, eu já tinha minha mãe, né? Que a gente fazia as noivas, fazia os trabalhos juntos. E depois o Samuel. Mas mesmo quando eu não tinha o Samuel, e no momento, por exemplo, que a minha mãe, com a agenda lotada, não conseguia atender minhas clientes, o que é que eu fiz? Eu fiz a Ofélia, acho que a Ofélia nem tá aí hoje, mas muita gente vai lembrar da Ofélia. Falei, Ofélia, vem cá, você é boa no penteado, vamos treinar, vamos se preparar e vamos fazer uma parceria legal? Resultado, as clientes de maquiagem, minhas clientes de maquiagem faziam o cabelo com a Ofélia. E as clientes confiavam porque ela era a minha indicação direta, certo? E o que acontecia? Ela também foi super abençoada porque ela ficou com a agenda cheia e ela me ajudava muito, porque a gente se entendia ali no time. Não quer dizer que você não pode maquiar para todos os cabeleireiros do salão. Claro que pode, né? Quantas e quantas maquiagens já fiz para todos os cabeleireiros do Fios Beauty, do Fios. Mas se você só faz maquiagem, tente fazer esse casamento, sabe? Com um cabeleireiro que tenha um estilo de penteado que se encaixe com a sua maquiagem. Porque você vai ver como seu trabalho vai fluir. Vocês vão se falar só com o olhar. Claro que hoje eu e Samuel é isso que acontece, né? Às vezes a gente se mata no olhar também, assim. Um quer matar o outro porque
Ele fica bravo se eu atrasar a agenda dele, ele fica bravo se ele atrasar, eu fico bravo se ele atrasar a minha agenda. Mas assim, esse casamento também de um maquiador com um cabeleireiro, tanto na vida real quanto na profissão, né, de você ter essa parceria é muito importante. E aí volta aquela importância da parceria, gente. A parceria é tudo. E agora, mais do que nunca, a gente precisa se ajudar. E é por isso que eu tô aqui hoje. Isso é uma missão. Durante a pandemia, eu pedi muito a Deus, assim, Senhor, se não for mais essa profissão pra eu seguir, abre outras portas pra mim, né? Mas se for, me mostre como é que eu posso, o que é que eu ainda tenho que fazer, quais são os meus próximos desafios, como que eu posso agregar, como que eu posso ajudar pessoas. E é por isso que eu tô aqui hoje. Primeiro para dizer, nós temos uma profissão linda, linda. Hoje, se eu tirar essa maquiagem aqui, 90% da Monique foi embora, porque isso aqui que a gente faz, gente, é uma arte, é uma arte. E eu não tô me vangloriando, não, eu tô lhe valorizando, eu tô dizendo a você, não desanime, não desmotive, pense nessas estratégias que a gente conversou hoje, pense disso daqui, o que é que você pode começar a aplicar amanhã já, hoje, terminou a live, já começa a pensar. Faz uma listinha dos possíveis parceiros, dos eventos que você pode participar, dos eventos que você pode criar. Enfim, vai rever aí a live e vai anotando e vai pensando como que eu posso me reerguer, como que eu posso show up, como a gente fala aqui. E pense, eu sou o melhor, eu sou a melhor. Se a minha cliente me escolheu, eu sou a melhor pra ela. Eu não sou melhor do que ninguém, certo? Mas eu quero ser melhor do que o que eu fui ontem. E é por isso que eu tô aqui hoje, para cumprir essa missão, né, que Deus tem tocado muito no meu coração, de que a gente precisa servir, tá bom? Ó, um beijo no coração. Tô menos de 1 hora, mas eu acho que eu já tomei muito tempo de vocês, né? Ah, deixa eu contar, eu falei que é uma série de lives, né? Então, próxima quarta-feira, eu vou estar aqui de novo. Espero que meu baby deixe, né? Que hoje ele foi muito bem comportado, deixou a mamãe conversar aqui com vocês. Então, quarta-feira eu vou estar aqui. Dessa vez a gente vai estar falando de técnica, né? Eu sei que é legal a gente falar de gestão, mas a gente gosta mesmo de aplicar produto no rosto, né, gente? Então, o que é que vai ser na quarta? A gente vai falar das 10 técnicas, dicas, né, mais importantes para uma maquiagem perfeita. Então, hoje a gente falou das 10 dicas de gestão e a gente vai falar das 10 dicas das 10 dicas técnicas, das 10 dicas de aplicação de produto, certo? Então, espero vocês quarta-feira, nesse mesmo horário. Mostra ele aí. Peraí, vocês querem ver o baby? 1 minutinho pra ver o baby. Não, mãe, só você quer ver o baby. Eu ligo pra você quando terminar. Você me atenda, que você não me atende. Aí você vê o baby, viu? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E coloquem o alarme pra quarta-feira. Depois eu quero até saber se esse horário é bom pra vocês. Ou se seria melhor um outro horário, tá? Então, peraí, que eu acho que tem alguém chegando. Ei, mamãe! Vem cá. Vem cá. Aqui. Ai. Olha quem tá aqui pra dar um beijo pra vocês. Mande um beijo aqui pro pessoal. Oi. Diga, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Fala assim, vocês gostaram da live da minha mamãe? Esse tá na minha mamãe. Fala que sim pra ele ficar feliz. Assim. Te amo, gostosinho. Vamos fazer o Natal agora, vamos? Sim. Vamos terminar o Natal? Beijo. Fiquem com Deus. Até quarta-feira, viu? O que você falou, mãe?